Batseba nasceu em uma família de honra e tradição. Seu pai se chamava Eliã. Ele era um dos guerreiros mais valentes do exército do rei Davi, um homem de coragem treinado para proteger o povo e obedecer a ordem sem hesitar. Sua vida era dedicada à guerra, mas também ao serviço fiel ao rei de Israel. O avô de Batseba era Aitofel, um dos conselheiros mais respeitados da corte. Quando ele falava, todos ouviam. Sua sabedoria era conhecida em Jerusalém e fora dela. As pessoas diziam que suas palavras eram como se viessem do próprio Deus. Batseba cresceu ouvindo essas histórias, vivendo entre homens fortes, inteligentes e respeitados. Ela via a responsabilidade que carregavam e, desde pequena, aprendeu que a honra vinha com um preço: silêncio, respeito, dever. Jerusalém, naquela época, era uma cidade vibrante. As ruas cheias de vozes, mercadores, sacerdotes, crianças correndo e soldados passando. Os muros da cidade guardavam segredos, mas também promessas, promessas que Deus havia feito ao seu povo e que estavam se cumprindo diante dos olhos de todos. Batseba vivia perto do palácio, onde o rei Davi morava e onde as decisões mais importantes do reino eram tomadas. Sua família era próxima da corte, mas não parte do círculo direto do poder. Mesmo assim, cada passo, cada gesto, cada escolha de Batseba era observado. Havia expectativas sobre ela. Como filha de um guerreiro e neta de um conselheiro, ela carregava um nome, uma herança. Desde cedo, Batseba aprendeu a se comportar com recato. Ela era bonita, sim, mas também inteligente, calma, educada. Sabia falar na hora certa, calar quando necessário. Provavelmente aprendeu com a mãe os rituais da pureza, a importância da oração, os cuidados com o lar. Seu mundo era doméstico, mas sua presença não passava despercebida. Ela era o tipo de mulher que atraía respeito antes de olhares. Em sua juventude, Batseba se casou com Urias, um soldado estrangeiro que havia se convertido ao Deus de Israel. Urias era heteu, mas servia no exército de Davi com total lealdade. Era corajoso, disciplinado e fiel. Ele não era apenas mais um guerreiro, era um dos valentes de Davi, homens de elite treinados para as batalhas mais perigosas. Isso mostra que Urias era confiável, alguém que Davi conhecia bem. Batseba, ao se casar com ele, uniu sua vida à de um homem de honra. Ela não se casou por ambição. Naquele tempo, o casamento era mais do que um laço de amor, era um pacto de responsabilidade. O lar deles era simples, mas cercado de respeito mútuo. Urias passava muito tempo longe, servindo nas campanhas militares. Enquanto isso, Batseba cuidava de tudo sozinha: as tarefas da casa, os rituais de purificação, as orações, as esperas longas e silenciosas. Talvez ela olhasse para as janelas do palácio e pensasse em como seria viver lá dentro. Talvez sonhasse com filhos, com uma vida mais estável. Mas ela nunca buscou destaque. Vivia sua vida com discrição, com temor de Deus. A Bíblia não descreve seus sentimentos nesse período, mas podemos imaginar. A saudade de Urias, o medo de perdê-lo na guerra, a pressão de não ter filhos ainda. Em um tempo onde ser mãe era considerado um sinal de bênção, a ausência de filhos podia trazer dor silenciosa. Mas Batseba seguia firme. Ela era uma mulher de fé. Mesmo sem saber, sua história estava sendo escrita por Deus. Não era uma história comum. Era um plano maior, escondido atrás da rotina de uma esposa jovem e silenciosa. Esse início nos ensina algo precioso. Às vezes pensamos que nossa vida é pequena, que não tem importância. Mas Deus vê o que ninguém vê. Ele conhece os detalhes. Ele estava ali com Batseba, em cada gesto, cada dia, cada oração. E isso nos mostra que mesmo os começos silenciosos podem se transformar em histórias que mudam o mundo. Tudo começa com fidelidade no pouco. Assim foi com Batseba. Assim pode ser com qualquer um de nós. Num dia que parecia igual a qualquer outro, Batseba acordou cedo. A cidade de Jerusalém começava a se movimentar. Os sons dos comerciantes, os passos dos soldados, os murmúrios das mulheres nos pátios. O sol subia lentamente no céu, trazendo consigo o calor típico daquela estação. Urias estava longe, no campo de batalha,
lutando com os outros soldados de Davi. Batseba seguia sua rotina, fazendo suas tarefas, orando, cuidando da casa e esperando por notícias do marido. Ela não sabia, mas aquele seria o dia que mudaria tudo. No final da tarde, quando o calor se tornava mais difícil de suportar, Batseba decidiu tomar um banho. Era um momento de alívio, de cuidado pessoal e também um costume ligado à purificação. As mulheres de Israel seguiam os rituais da lei, especialmente depois do período de impureza. Era algo comum, sagrado e privado. O local onde ela se banhava ficava visível de um ponto mais alto da cidade, o terraço do palácio. Mas ela não imaginava que alguém a observava naquele instante. Lá de cima, o rei Davi caminhava. Talvez estivesse inquieto, tentando encontrar paz para seus pensamentos. Ele não estava com o exército, o que já era incomum enquanto seus homens lutavam. Ele permanecia no palácio. E foi ali do alto que seus olhos se voltaram para Batseba. O que viu o impactou, a beleza dela, a tranquilidade dos movimentos, a luz do sol refletida na água, tudo aquilo capturou o rei. Davi ficou parado, observando em silêncio. A princípio, podia ser apenas admiração, mas logo se tornou desejo. Ele não sabia quem ela era, mas ordenou que seus servos descobrissem. Trouxeram a informação. É Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o heteu. Mesmo sabendo que ela era casada, Davi mandou chamar. Lá, naquele tempo, ninguém recusava um chamado do rei. Era uma honra, um dever e também um risco. Batseba recebeu o mensageiro. Talvez tenha ficado confusa, porque o rei queria vê-la, o que ele desejava, mas obedeceu. Ela entrou no palácio. Já havia estado perto da realeza por causa de sua família, mas estar ali, sozinha diante do rei, era diferente. O ambiente era luxuoso, mas o silêncio era estranho. Davi falou com gentileza. Ele era carismático, experiente com as palavras. Fez com que Batseba se sentisse segura, talvez até lisonjeada. Mas havia algo a mais no olhar dele, algo que atravessava o limite entre respeito e desejo. A Bíblia não descreve os pensamentos de Batseba naquele momento. Não sabemos se ela tentou resistir, se teve medo, se ficou em dúvida. Sabemos apenas que aquele encontro aconteceu, Davi e Batseba se deitaram juntos, e naquele ato o rei rompeu a lei de Deus. Ele sabia que ela era casada, sabia que Urias era seu soldado fiel, mas mesmo assim escolheu seguir seu desejo. Batseba, por sua vez, tornou-se parte de uma história que não escolheu viver. Depois, ela voltou para casa, talvez confusa, talvez em silêncio, carregando um segredo no coração. Dias se passaram, e então uma notícia chegou, uma nova que carregava peso, consequência e medo. Batseba estava grávida. Ela mandou uma mensagem ao rei. Poucas palavras, mas que caíram como um trovão no palácio. Estou grávida. Era uma afirmação direta, impossível de ignorar. Agora o erro estava exposto. O que era segredo podia se tornar escândalo. E não só isso, era também um pecado diante de Deus e uma traição contra Urias. Essa parte da história nos ensina o quanto uma decisão impensada pode abrir portas para muitos outros erros. O que começa com um olhar pode terminar em dor. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas nesse momento ele deixou que o desejo falasse mais alto. E Batseba, mesmo sendo respeitável, foi envolvida numa situação onde tinha pouco poder de escolha. Isso mostra que até as pessoas de fé enfrentam momentos difíceis, onde são levadas por forças maiores. E mostra também que todo erro, por mais escondido que pareça, sempre terá consequências. O que fazemos no escuro, Deus vê claramente. Davi recebeu a notícia com o coração apertado. Estou grávida. Essas palavras ecoaram como um trovão dentro dele. Agora não era mais apenas um erro escondido. Era um problema real, um escândalo que poderia destruir sua imagem, sua liderança e sua consciência. Ele tentou pensar rápido. Urias ainda estava na guerra, então ninguém suspeitaria. Se o marido voltasse para casa e dormisse com sua esposa. Assim, todos acreditariam que o filho era dele. Davi achou que esse plano resolveria tudo. Mandou chamar Urias com uma desculpa. Queria saber como andava a guerra. Urias chegou ao palácio sem desconfiança. Era um soldado fiel.
Respeitava Davi, servia Israel com toda a alma. O rei o recebeu com palavras gentis. Fez perguntas sobre o campo de batalha, elogiou sua coragem. Depois, sugeriu que ele fosse para casa. Disse: vai, descansa. Aproveita tua esposa. Davi queria que ele tivesse uma noite normal com Batseba, para encobrir a gravidez. Mas Urias era diferente. Ele respondeu: como posso ir para casa e deitar com minha mulher enquanto meus companheiros dormem em tendas e arriscam suas vidas? E dormiu com os guardas do palácio. Davi ficou frustrado. No dia seguinte tentou de novo. Chamou Urias, deu vinho, ofereceu um banquete. Esperava que o soldado se embriagasse e fosse para casa. Mas mesmo bêbado, Urias não quebrou seus princípios. De novo, dormiu fora. Sua fidelidade, sua honra se tornaram obstáculos para Davi. O rei sentiu-se encurralado, estava preso em seu próprio erro, e quando o medo toma conta de um coração arrependido, ele pode se transformar em desespero. Foi isso que aconteceu. Davi escreveu uma carta. Nela, ordenava ao comandante Joabe que colocasse Urias na linha de frente da batalha mais perigosa, e que no momento certo os soldados recuassem para deixá-lo exposto. A carta era uma sentença de morte, e foi entregue a Urias. Sim, o próprio Urias levou nas mãos a ordem que o condenava. Ele não sabia, confiava no rei, confiava no comando, e partiu sem imaginar o que o esperava. No campo de batalha, Joabe seguiu as ordens. Colocou Urias onde a luta era mais intensa. Quando o ataque inimigo veio, os soldados recuaram. Urias ficou cercado, lutou até o fim, caiu em combate com a espada na mão e o coração leal. Traído por quem deveria protegê-lo, a notícia da morte chegou a Jerusalém. Davi recebeu a mensagem com frieza, disse a Joabe: não te aflijas, a espada devora tanto um como o outro. E seguiu em frente. Ordenou que após o luto, Batseba fosse trazida ao palácio. Ela se tornou sua esposa. A gravidez foi assumida. Tudo parecia resolvido, mas Deus viu tudo. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. O pecado não ficou escondido. A justiça divina estava a caminho. Essa parte da história é forte. Mostra como um pecado pode levar a outro e depois a outro. Um erro não confessado vira uma corrente de destruição. Davi não apenas cometeu adultério, ele também enganou, manipulou e tirou a vida de um homem justo. E Batseba, no meio disso tudo, perdeu o marido, a dignidade e talvez até a própria voz. Mas Deus, que é justo, não deixaria isso sem resposta. Esses capítulos nos fazem refletir sobre escolhas. Quando erramos, precisamos ser honestos. Esconder o erro não apaga o que foi feito, só aumenta a dor e também nos lembra de que, mesmo cercados por pessoas desonestas, ainda há quem permaneça fiel como Urias. Ele morreu com honra e sua história nunca foi esquecida. Às vezes o justo sofre injustamente, mas Deus sempre vê, e Ele é quem julga com verdade. Deus não ficou em silêncio. O rei Davi havia cometido um grande pecado: adultério, engano, assassinato. Ele tentou seguir com a vida como se nada tivesse acontecido, mas o Senhor vê o coração e enviou o profeta Natã até o palácio. Natã era conhecido por falar a verdade, mesmo quando ela doía. Ele era respeitado, mas também temido, porque falava em nome de Deus. Quando entrou no palácio, o clima ficou tenso. Davi o recebeu com um sorriso, talvez tentando mostrar tranquilidade. Mas Natã não veio para elogios. Veio com uma história. Havia 2 homens numa cidade. Um era muito rico, tinha muitas ovelhas e bois. O outro era pobre, tinha apenas uma cordeirinha. Ela comia com ele, dormia nos braços dele. Era como uma filha. Um dia, o homem rico recebeu um visitante. Mas em vez de pegar uma de suas muitas ovelhas, tomou a única do homem pobre e a usou no banquete. Enquanto ouvia, Davi ficou indignado. Levantou-se furioso. Esse homem deve morrer, deve pagar 4 vezes o que fez. Como ele pôde agir assim? O silêncio tomou conta do salão. Natã olhou nos olhos do rei e disse com firmeza: esse homem é você. Aquelas palavras foram como uma espada. Davi ficou sem ar. O profeta continuou: você tomou a mulher de Urias, depois mandou matá-lo,
Deus viu tudo, por isso a espada nunca sairá da sua casa, e o filho que nasceu dessa união morrerá. Davi sentiu o peso do julgamento, não tentou se justificar, não culpou ninguém. Caiu em si, disse, pequei contra o Senhor. Foi sincero, arrependeu-se profundamente, mas a consequência viria. Deus perdoaria o rei, mas o filho não viveria. O bebê nasceu. Era filho de Davi e Batseba. Uma criança inocente, sem culpa alguma. Mas adoeceu. Ficou fraco, com febre, sem forças. Davi se desesperou, jejuou, se deitou no chão, não comia, não dormia, passava os dias orando, pedia a Deus que poupasse o menino, chorava, suplicava, talvez pensasse, se eu me humilhar, Deus terá misericórdia. Enquanto isso, Batseba sofria em silêncio. Ela carregava uma dor que ninguém mais compreendia. Era a mãe. Viu seu bebê enfraquecer dia após dia, sentia-se culpada, sentia-se impotente. Já havia perdido um marido. Agora estava prestes a perder um filho, e tudo isso em meio a olhares e sussurros do palácio. Não era só tristeza, era vergonha, era o peso de uma história que ela não havia pedido para viver. 7 dias se passaram. No 7º dia, o bebê morreu. Os servos ficaram com medo de contar ao rei. Pensaram que ele perderia o controle. Mas quando Davi soube, levantou-se. Lavou o rosto, trocou as roupas, comeu e foi ao templo adorar. Todos ficaram confusos. Por que você agiu assim? Enquanto a criança vivia, você chorava. Agora que ela morreu, você se levantou. Davi respondeu com sabedoria amarga. Enquanto ele estava vivo, eu orava. Talvez o Senhor tivesse misericórdia. Mas agora ele se foi. Eu não posso trazê-lo de volta. Um dia eu irei até ele, mas ele não voltará para mim. Esses momentos são os mais sombrios da vida de Davi e Batseba, mas também os mais verdadeiros. Mostram o que acontece quando o pecado é enfrentado com arrependimento. A dor não desaparece, a consequência vem, mas Deus permanece, Ele não abandona. Mesmo quando há lágrimas, Ele trabalha no coração, e isso nos ensina algo importante. Todos nós erramos, às vezes de formas graves, mas o que fazemos depois do erro define nosso futuro. Davi se arrependeu de verdade, e Batseba, mesmo marcada pela dor, não se deixou destruir. Ela ainda não sabia, mas sua história estava longe de terminar. E Deus ainda escreveria algo belo a partir das cinzas. Depois da tempestade, Deus começou a trazer calma ao coração de Davi e Batseba. A dor ainda estava presente. A lembrança do bebê perdido não se apagava. Mas Deus é um Deus de misericórdia, e Ele decidiu mostrar que a história não terminaria em luto. Passado algum tempo, Batseba engravidou novamente. Dessa vez não havia culpa, não havia pecado oculto. Era um novo começo. Quando o bebê nasceu, trouxeram a criança ao rei. Era um menino, saudável, forte. Davi o recebeu com amor e esperança e deu-lhe o nome de Salomão, um nome que carrega o sentido de paz, como se Deus dissesse: agora, trago paz à casa de Davi. Mas Deus fez mais do que isso. Enviou o profeta Natã outra vez, não com julgamento, mas com uma mensagem de carinho. O Senhor disse que amava aquela criança. E através de Natã, deu ao menino um segundo nome, Gedidias, que significa amado do Senhor. Para Batseba, esse nascimento foi como luz depois de longa escuridão, um presente, uma prova de que Deus ainda havia, ainda acreditava nela, mesmo depois de tudo. Ela segurava Salomão com cuidado, olhava para ele não apenas como mãe, mas como mulher que foi restaurada pela graça. A Bíblia não descreve suas palavras, mas podemos imaginar suas orações em silêncio. Gratidão, esperança, medo também, pois mesmo um bebê tão amado ainda estava dentro de um palácio cheio de disputas e perigos. Os anos passaram. Salomão crescia com sabedoria e calma. Era diferente dos outros filhos de Davi. Enquanto alguns buscavam poder, Salomão ouvia, observava. Batseba o orientava com firmeza e doçura. Ela sabia que para sobreviver no meio de tantos irmãos e rivais, ele precisava mais do que força. Precisava de visão, de proteção
e principalmente da bênção de Deus. Por isso, ela não apenas o criou, ela o preparou. Mas o palácio nunca era tranquilo por muito tempo. Quando Davi ficou velho, fraco e doente, começou uma corrida pelo trono. Um de seus filhos mais velhos, Adonias, decidiu se proclamar rei, sem permissão, sem honra. Organizou um banquete, chamou aliados poderosos, sacerdotes e comandantes. Ele acreditava que o trono era seu por direito, afinal, Davi já mal conseguia sair da cama. Adonias viu uma oportunidade e decidiu agir. Batseba viu o perigo. Sabia que se Adonias tomasse o trono, Salomão estaria em risco, e ela também. Mães de reis derrotados raramente sobreviviam. Era preciso agir com sabedoria e rapidez. Ela procurou Natã, o mesmo profeta que um dia havia confrontado Davi. Juntos, traçaram um plano. Enquanto Adonias reunia seus apoiadores, Batseba entrou nos aposentos do rei. Davi estava fraco, mas ainda era rei. Ela falou com calma, mas com firmeza. Lembrou-lhe de sua promessa. Meu senhor, o Senhor jurou diante do Senhor que meu filho Salomão reinaria em seu lugar. Mas Adonias já se declarou rei, e o Senhor ainda não fez nada. Se isso continuar, eu e Salomão seremos tratados como traidores depois que o Senhor se for. Suas palavras foram medidas, diretas, e tocaram o coração do velho rei. Ele entendeu a gravidade da situação. Chamou Natã, confirmou o que havia dito antes, e então deu a ordem. Salomão seria proclamado rei naquele mesmo dia. Essa parte da história mostra a coragem de Batseba. Ela não gritou, não brigou, mas agiu com sabedoria, com estratégia, com fé. Ela não se esqueceu da promessa de Deus e fez tudo o que pôde para proteger, vê-la. Às vezes a força não está na espada, mas na voz calma que fala no momento certo. Davi, mesmo fraco e envelhecido, ainda era o rei. Sua voz ainda tinha poder. Depois de ouvir Batseba e o profeta Natã, ele reuniu seus servos mais próximos. Chamou Zadok, o sacerdote, chamou Natã, o profeta, chamou Benaia, o comandante, e deu ordens claras. Salomão deveria ser colocado sobre a sua própria mula real. Deveria ser levado à fonte de Giom. Lá seria ungido como rei diante do povo. Não havia tempo a perder. O plano de Adonias estava em andamento, mas a vontade de Deus estava prestes a se cumprir. Tudo aconteceu como Davi ordenou. O povo se reuniu. O sacerdote Zadok ungiu Salomão com óleo sagrado diante de todos. As trombetas tocaram alto, as pessoas começaram a gritar: "Viva o rei Salomão!" A cidade inteira se encheu de alegria. Era como se o céu tivesse se aberto sobre Jerusalém. Havia festa, gritos, música. O som era tão forte que chegou até onde Adonias estava com seus convidados. Adonias ouvia o povo gritar. Sua celebração virou silêncio. Seus aliados ficaram confusos. "O que está acontecendo?" perguntavam. Um mensageiro chegou com a notícia. O rei Davi ordenou que Salomão fosse ungido. Ele já é rei. Todo o povo está celebrando. O medo caiu sobre Adonias. Ele sabia que havia ultrapassado os limites. Sabia que agora poderia ser tratado como um traidor. Ele correu até o altar do templo e agarrou-se aos chifres do altar, pedindo misericórdia. Salomão, já como rei, recebeu a notícia de que Adonias estava com medo. Mandou dizer: "Se ele for homem justo, não cairá um fio de cabelo da sua cabeça. Mas se houver maldade em seu coração, ele morrerá." Por enquanto, Salomão o poupou. Era um novo tempo, um novo estilo de liderança estava começando. Batseba viu tudo isso acontecer. Ela estava presente, como mãe, como conselheira, como mulher que tinha lutado em silêncio por anos para ver esse momento chegar. Agora, ela não era mais apenas esposa do rei. Ela se tornava a rainha-mãe, uma figura respeitada, com influência verdadeira no trono de Israel. O que começou com vergonha e tristeza, agora se transformava em honra e propósito. Ela havia enfrentado perdas, mentiras, luto, silêncio e julgamento, mas não desistiu. Sua fé e sua coragem foram recompensadas. E Salomão, seu filho, estava agora onde Deus havia prometido que ele estaria. No trono, ungido, aclamado.
escolhido. Esses capítulos são marcantes. Mostram como Deus cumpre suas promessas, mesmo quando tudo parece impossível. Também mostram que a coragem não está só nos guerreiros, mas nas mulheres sábias que agem no momento certo. Batseba não buscou poder para si. Ela buscou justiça, proteção e o cumprimento da vontade de Deus. Ela usou sua voz com sabedoria, e isso mudou a história de Israel. Muitas vezes temos medo de agir, mas há momentos em que o silêncio custa caro. A fala certa no momento certo pode ser a diferença entre a vida e a queda. Que possamos aprender com Batseba: firmeza com respeito, coragem com fé e confiança nas promessas de Deus. Meus queridos, espero que este vídeo tenha sido inspirador e interessante para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like, isso me deixa muito feliz. Até breve com novas histórias.